Bom, pessoal, chegamos então ao nosso quinto vídeo sobre a natureza da Constituição. No quarto vídeo, no vídeo anterior, nós encerramos discutindo isso daqui, olha lá no quadro. Encerramos discutindo sobre a Constituição enquanto processo público. A Constituição enquanto processo público. E aí o nome que está associado à Constituição enquanto processo público é o nome do Peter Aberle. Bom, o que ele está entendendo como sendo a Constituição? É isso daqui, ó. Isso aqui que importa para a gente. A verdadeira Constituição será o resultado de um processo de interpretação. Está aqui. Isso aqui é a síntese do pensamento do Peter Aberle. A Constituição enquanto síntese, a Constituição enquanto resultado de um processo de interpretação. É porque é simples, gente. Repara, o direito, ele não é a lei. O direito, ele não é apenas o texto formal, o texto escrito. Isso por si só não vale nada. Veja, se isso bastasse, não precisaria haver juízes, por exemplo. Você coloca num computador a legislação do país inteiro e sairia de lá uma sentença. Por que o juiz é importante? Por conta do processo de interpretação daquele texto. Do processo de adequar o caso concreto, o conflito social, o caso de lesão ou ameaça de lesão a um dos seus direitos, a uma das suas liberdades, com o que diz o texto, com o que diz a norma. E esse processo de interpretação, ele é contínuo, ele é permanente e ele é historicamente determinado. Veja, eu posso pegar o mesmo texto e interpretar de um jeito hoje, daqui a 100 anos interpretar de um jeito diferente. Imagina esse exemplo. O nosso Código Civil, ele esteve em vigor até 2002, quando foi substituído pelo atual, pelo novo Código Civil. Mas o Código Civil anterior a este que está em vigor, gente, ele foi aprovado em 1916. 1916. Entrou em vigor em 17 e permaneceu até o dia 31 de dezembro de 2002. Então, repara, eu estou falando de 1917 até 2002. A lei era a mesma. Você lia o texto da lei e era a mesma coisa em 17 e em 2002. Mas o que foi que mudou? Mudou a interpretação. Mudou o direito civil? Claro que mudou o direito civil. Pode não ter mudado o texto do Código Civil, mas mudou o direito civil porque mudou a capacidade da sociedade de discutir aqueles assuntos de direito civil, de interpretar aquilo à luz dos novos problemas que aconteceram na sociedade. Veja, o texto de 1917 falava do pátrio poder como sendo o poder do pai, o poder do homem, o poder do marido sobre a mulher e os assuntos domésticos. O texto formal, o texto escrito, permaneceu inalterado até 2002. Mas é evidente que a sociedade passou a interpretar o pátrio poder, começou a interpretar os direitos da mulher, começou a interpretar o casamento, começou a interpretar os direitos e obrigações conjugais de uma forma completamente diferente. Esse processo contínuo, esse processo histórico de interpretação da lei é um processo público. É um processo que envolve toda a sociedade, toda a coletividade. Veja, de forma consciente ou não, nós estamos todos os dias interpretando a Constituição. E não são só os juízes, e não são só os advogados, é todo mundo mesmo. Você imagina o que foi esse processo eleitoral, por exemplo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de novembro. Ontem, o Tiririca, o candidato mais bem votado das eleições de 2010, se submeteu a um exame, se submeteu a um teste perante o TRE de São Paulo. E no teste o Tiririca foi aprovado. O teste mostrou que o Tiririca sabe sim ler e escrever. O Tiririca agora não só é deputado federal, como também é candidato à Academia Brasileira de Letras, tá certo?
Veja, você quer me dizer que a sociedade de conjunto, que todas as pessoas, não só os juízes, mas todas as pessoas em geral, não discutiram a questão do Tiririca? Eu quero que você me aponte uma pessoa que não tenha feito um comentário qualquer sobre o Tiririca. Essa pessoa não existe. Todo mundo comentou o episódio, achando um absurdo ou não, defendendo que o Tiririca tomasse posse do cargo para o qual foi eleito, ou argumentando que ele não deveria tomar posse. Todas as pessoas discutiram fundamentalmente, sabe o quê? A possibilidade de só os alfabetizados serem eleitos. E isso é uma norma constitucional. Esse é um debate histórico. Essa situação do Tiririca, não se engane, vai ser um marco na interpretação do direito eleitoral e do direito constitucional eleitoral para as próximas eleições. Não tenha a menor dúvida de que, a partir desse episódio, a sociedade brasileira passou a discutir não só o voto, mas a capacidade de ser eleito dos analfabetos. Você quer ver outra discussão? A constitucionalidade da lei da ficha limpa. Se a lei podia ou não levar em consideração coisas que o candidato fez no passado, se ela valia ou não para esta eleição, se feria ou não a presunção da inocência, tudo isso foi amplamente discutido na sociedade. Portanto, o processo de interpretação do direito em geral e da Constituição em particular é um processo, olha o quadro, um processo público. E aí, o Peter Arbeler, ele entendeu que a verdadeira Constituição, ela era, na verdade, o resultado da interpretação do texto escrito da Constituição. O texto escrito ele é fragmentário. O texto escrito ele é indeterminado. O texto escrito precisa de interpretação. O texto escrito sozinho não faz nada, gente. É assim que começa, inclusive, essa definição aqui. Olha lá. A Constituição escrita, aqui, a Constituição escrita, ela é necessária, é claro, óbvio que ela é necessária, mas ela é um fragmento do direito. Ela não é todo o direito. Ela tem um caráter que é indeterminado. A Constituição escrita, ela precisa de interpretação. Então, a Constituição escrita sozinha, embora muito importante, embora necessária, não é suficiente. Para o Peter Arbeler, o que é a verdadeira Constituição? É o processo público de interpretação da Constituição. É isso que faz a verdadeira Constituição. E, portanto, a verdadeira Constituição, ela é o quê? Olha aqui. A verdadeira Constituição, ela é sempre resultado de um processo temporário, de um processo historicamente condicionado. É evidente. Eu posso pegar a mesma Constituição de 88 e hoje, 2010, interpretá-la de uma forma diferente da que eu interpretava em 88. Porque mudou a sociedade brasileira, entende? Ela amadurece institucionalmente, ela avança tecnologicamente, economicamente, politicamente, enfim, são muitos os aspectos de mudança na sociedade que influenciam uma mudança na forma de interpretar a Constituição. Esse processo é, portanto, contínuo. A interpretação que eu dou hoje, ela é temporária. A Constituição, ela é permanentemente interpretada pelo conjunto da sociedade. A Constituição enquanto processo público. Tá valendo, então? Vamos para uma outra concepção de Constituição. Agora vamos analisar a Constituição histórica. Vamos ver aqui, olha lá. Eu estou falando, então, já de um outro autor, né? Eu estou falando, então, do Conrad Hess. Olha aqui. Falou para você de Constituição histórica. Tá aqui. Constituição histórica. Nós estamos falando do pensamento do Conrad Hess. Agora, aquilo que melhor define o pensamento do Conrad Hess é isso daqui. Olha lá. A força normativa da Constituição. Isso daqui é o que melhor sintetiza, é a marca registrada do pensamento do Conrad Hess. É isso daqui. A força normativa
da Constituição. O que o Hess está preocupado em investigar, o grande centro aí da preocupação dele, é o que faz com que a Constituição tenha poder para regular a sociedade. O que faz, o que dota a Constituição de autoridade para disciplinar como é que vai se organizar o poder político. Portanto, a preocupação do pensamento do Conrad Hess é com a força normativa da Constituição. O Conrad Hess, ele é fortemente influenciado pelo Ferdinand Lassalle. O Ferdinand Lassalle é mesmo aquele autor de qual concepção da Constituição, hein? O da concepção sociológica da Constituição. Concepção sociológica. O Ferdinand Lassalle enxergou na Constituição os fatores reais de poder da sociedade. E tudo o que não correspondesse ao que de fato era, constituía apenas uma mera folha de papel. Então, o Conrad Hess é fortemente influenciado por este raciocínio. Mas ele é também fortemente influenciado pelo raciocínio do Hans Kelsen, aquele primeiro autor que nós vimos, aquele que fala da natureza jurídica da Constituição. O que o Conrad Hess vai dizer é o seguinte, olha, a Constituição, ela não pode ser apenas os reais fatores de poder da sociedade. Uma Constituição não é só isso, porque a Constituição também é direito, e o direito é um dever ser. A Constituição tem que tentar disciplinar, tem que estabelecer normas de conduta para a aquisição do poder político. Ela tem que tentar disciplinar, tentar regular, dizer como deve ser a vida democrática, a efetivação dos direitos fundamentais, tem que dizer como deve ser o limite à atuação do Estado. A Constituição, para o Conrad Hess, diferente do raciocínio do Lassalle, a Constituição não equivalia a dizer apenas aquilo que, de fato, era. Para o Lassalle, o que é uma Constituição? Para o Ferdinand Lassalle, a Constituição, ela é aquilo que existe na realidade, no concreto. Os fatores reais de poder, como é que a sociedade se comporta hoje, como é que a sociedade se comporta de fato em torno da organização do poder político, pois isso é a Constituição. Esse é o pensamento sociológico, esse é o pensamento do Ferdinand Lassalle. O Conrad Hess vai dizer, olha, é importante saber como é que a sociedade de fato se comporta, saber como é que de fato a sociedade se relaciona em torno do poder político, mas a Constituição não pode ser só isso. A Constituição tem que estabelecer também um prognóstico, a Constituição tem que estabelecer também uma norma de conduta, a Constituição ela é também um dever ser. Ela tem também uma natureza jurídica. E nessa hora, o Conrad Hess, para pensar a força normativa da Constituição, associa os pensamentos do Hans Kelsen, da força, da natureza jurídica da Constituição, com o pensamento do Ferdinand Lassalle da Constituição na sua natureza sociológica. E aí, olha só aqui para o quadro. O que é que pensa o Conrad Hess? A Constituição, ela, claro, não pode ser abstrata, ela não pode ser teórica. Claro, ela deve sintetizar as leis culturais, sociais, econômicas, as leis políticas da sociedade. O conteúdo da Constituição deve corresponder à natureza singular do presente, é óbvio. Não pode ocorrer, no entanto, que ela seja apenas a constitucionalização dos interesses momentâneos, a constitucionalização dos interesses mais imediatos, dos interesses particulares. Ela é mais do que isso. Ela deve também estabelecer um dever ser. O nosso próximo vídeo vai continuar discutindo com você essa concepção aqui, tá certo? Para a gente ter mais tranquilidade quanto a isso. Deixar mais clara a concepção histórica de Constituição do Conrad Hess e a sua força normativa. Até lá!